Escritura. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença e Te damos graças pela leitura da Tua palavra e clamamos, ó Deus, para que na Tua bondade e misericórdia o Senhor fale ao nosso coração através do Teu Santo Espírito e nos ensine a respeito da Tua vontade. Que apesar de mim mesmo o Senhor me use para o Teu louvor, para a edificação dos meus irmãos e irmãs. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das situações mais difíceis no exercício da tarefa de servir ao Senhor é nos manter motivados diante das dificuldades. Como nós lemos aqui no culto, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos discípulos e antes de ser assunto ao céu, disse que dentro da tarefa de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, Ele estaria conosco. Isso se faz real através da figura do Espírito Santo que foi derramado sobre todos os crentes, sobre a igreja do Senhor. Espírito esse que o próprio Novo Testamento, em alguns momentos, chama de o Espírito de Cristo. Nós somos chamados a uma obra, mas muitas vezes o nosso coração, que é totalmente inclinado para os números, para as estatísticas, para a beleza visual, muitas vezes se sente desanimado. Em outro momento, nós vemos que Deus olha para o povo de Israel, que estava passando por uma situação difícil. Eles tinham acabado de sair do exílio, eles tinham acabado de deixar toda a dureza que o período de afastamento da sua terra trouxe. E agora Deus, cumprindo a sua promessa, estava trazendo o povo de volta. Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, e eles estavam então vendo o processo da reconstrução. Zorobabel, Esdras, Neemias, todos eles estão envolvidos aqui nesse processo. E o profeta Ageu, ele já vai chamar a atenção da ideia de que essa obra que estava sendo feita para aquele momento tinha um objetivo e que o povo, apesar das dificuldades, apesar das lutas, não podia se desanimar. Mas isso de vez em quando acontece conosco. Mesmo hoje sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos, mesmo hoje sabendo que Deus não nos chamou para construir templos,
mas sim para pregar o Evangelho, mesmo na tarefa de pregar o Evangelho, mesmo na tarefa de congregar os convertidos, mesmo na tarefa, obviamente, de ter um lugar para fazer esse ajuntamento, muitas vezes nós somos desanimados por conta dos números, ou por conta da nossa própria história, por conta da nossa realidade. O ser humano é extremamente necessitado de ser motivado, né? Existe, obviamente, dependendo da sua personalidade, pessoas que se automotivam, pessoas que levantam pela manhã e pode estar o dia mais cinza na face da terra e ele consegue se animar e levantar e ir para a labuta e fazer o que tem que ser feito, sem ninguém precisar dar um empurrãozinho. Mas existem outro tipo de pessoas que são extremamente necessitados de motivação. Constantemente você precisa dizer para elas: olha, vamos, não desiste não, se anima, o terreno está cheio de lama, mas então olhe para as estrelas, o céu está nublado, então olhe para os jardins. Ou seja, você sempre tem que motivá-las para que elas possam enxergar o lado bom das situações vividas. O povo de Israel se demonstra um povo extremamente necessitado de motivação. Durante toda a história do Antigo Testamento, você vê que de tempos em tempos, Deus tem que levantar o seu profeta para exortar o povo e ao mesmo tempo para animar ao povo. Eles estavam aqui diante de uma situação que ainda existiam pessoas que haviam visto o primeiro templo, o templo que Salomão construiu e que era pomposo e cheio de glamour, vamos assim dizer. Porém, na reconstrução do templo pós o exílio, eles não tinham tantos recursos como Davi deixou para Salomão e que o próprio Salomão levantou na construção do primeiro. E isso estava trazendo tristeza ao coração daquele povo, porque parecia que a glória daquele templo era inferior. Obviamente que Deus estava preparando o povo para um templo muito maior, um templo superior, que é o próprio Cristo, que através da sua obra fundamenta a sua igreja. Mas até então eles não entendiam. E aí muitas daquelas pessoas olhavam para a igreja e estavam desanimadas por conta da simplicidade que o segundo templo tinha quando comparado com o templo de Salomão. E por isso eles precisavam de uma motivação, de uma injeção de ânimo para continuarem o trabalho, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, independente das circunstâncias. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu para falar a um povo que estava desanimado, um povo que estava desmotivado para com a obra do Senhor. E quando nós olhamos para o nosso contexto, que somos chamados a servir o Senhor na pregação do Evangelho, na proclamação da verdade, e olhamos para a igreja, muitas vezes nós vemos pessoas também desanimando na fé, porque estão colocando os seus olhos em riquezas terrenas, em aparência de riqueza do templo, ou de riqueza da própria vida, e se esquece que fomos chamados para servir ao Senhor independente de qualquer circunstância ou ocasião. Quantos que não ficam pelo caminho desanimados, porque pensaram que pelo simples fato de vir à igreja, a vida seria isenta de problemas ou de dificuldades. Mas não é assim que a palavra de Deus nos exorta. Nós sabemos que todos estamos sujeitos a dificuldades. Quando as pessoas vêm à igreja à procura de alguma coisa simplesmente terreno, há uma tendência muito forte que elas desanimem na fé. Quando as pessoas começam a vir à casa do Senhor para suprir as suas necessidades, os seus desejos pessoais, carnais, e que muitas vezes não tem nem valor espiritual, essas pessoas desanimam. E provavelmente vão deixar o caminho do Senhor.
e vão procurar talvez um caminho mais fácil, um caminho de promessas, mas que os coloca para longe do verdadeiro Deus. O povo da época aqui de Ageu, eles foram exortados e desafiados a realizar uma grande obra para o Senhor. O contexto deles era a reconstrução do templo físico. Nós também fomos chamados a fazer uma grande obra do Senhor, mas uma obra para edificar templos vivos, pessoas que são ou serão a habitação do Espírito Santo, pessoas que serão confrontadas com o verdadeiro Evangelho e que, tocados pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito, se converterão, se derramarão na presença do Senhor, se arrependerão dos seus pecados e serão preenchidos da presença de Deus através do Espírito Santo. E essa deve ser a nossa maior riqueza, essa deve ser o nosso maior alvo. Como vimos em Mateus 28, fazer discípulos. Irmãos, encher a igreja de membros não é algo tão complicado. Existem vários mecanismos para isso. Você pode doar algum benefício. Conheço uma igreja, acho que já até citei aqui para vocês em outra ocasião, que para encher a igreja prometia que cada culto que uma família viesse, ela receberia um ticket. Estive no culto do dia tal. Então, no caso hoje, você viria aqui, o diácono te daria um ticketzinho dizendo: estive no culto do dia 26. Quando você completasse 4 tickets, você poderia procurar o mesmo diácono e trocar aqueles 4 tickets por uma cesta básica. Uma estratégia para encher a igreja. E de repente, a igreja que estava localizada numa região carente se viu lotada. Mas pessoas que estavam à procura do Deus verdadeiro, pessoas que estavam ali para se derramar e se humilhar na presença do Senhor, infelizmente não. Pessoas que estavam ali atrás do ticket e, consequentemente, depois de 4 domingos, da sexta. Outros podem utilizar uma metodologia talvez mais simples, de não prometer questões materiais, mas prometer coisas espirituais, porque isso joga a responsabilidade, inclusive, sobre o próprio crente. Se você vier na campanha dos 52 domingos, isso significa praticamente o ano todo, então você vai receber determinada coisa. E se você não receber a determinada coisa, a culpa não é minha, você deve ter feito alguma coisa errada no caminho. Então eu tiro a responsabilidade e ainda jogo sobre você. E você vem os 52 domingos da bendita campanha na expectativa de receber algum benefício espiritual. Ludibriação. Isso não é ação de Deus para motivá-lo a servir. O profeta Ageu não prometeu cesta básica para ninguém. O profeta Ageu não fez nenhuma campanha para motivar ninguém à igreja. Mas ele tão somente fala a palavra que veio por intermédio do Senhor. E é uma palavra motivacional. E é justamente sobre essa palavra que eu quero trabalhar contigo essa noite. E ele vai nos apresentar com essa palavra os motivos porque você não deve desanimar. Os motivos porque você deve continuar firme, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e cumprindo com a tarefa de construir templos vivos. Porque essa é a nossa tarefa hoje. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, se você observar aqui, vamos fazer rapidamente, capítulo 1, verso 1, ou melhor, verso 11, vai dizer assim: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eles estavam debaixo de uma situação onde Deus não estava abençoando.
Talvez em situações de seca, em situações onde a terra não produz, ou seja, onde a colheita não te conduz a se alegrar, porque não tem abundância, talvez te desanime. Mas logo no capítulo 2, a palavra do Senhor vem animá-los, não por aquilo que eles estavam recebendo. Porque nós não servimos a Deus por aquilo que nós podemos receber nessa terra. Mas nós servimos ao Senhor tão somente por aquilo que nós já recebemos na questão espiritual, que é a salvação em Cristo Jesus. Veja ainda no capítulo 1, verso de número 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Veja, tudo que eles recebiam não era o suficiente. O salário era pouco para suprir as necessidades que eles tinham. Não tinha comida em abundância, não tinha bebida em abundância, não tinha vestimentas suficientes para se aquecer no frio, e todo o dinheiro era como se tivesse colocado numa carteira furada, e o dinheiro então ia embora. E aí você pode se perguntar, se eu estivesse vivendo uma situação, ou se eu estou vivendo uma situação assim, é um motivo para não servir ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vem justamente no contrário. Olha, independente dessa circunstância, Deus apresenta uma palavra através do profeta Ageu para você continuar servindo a Deus, independente de toda e qualquer situação. Até mesmo para provar que a sua gratidão a Deus não está baseada em nada que você venha a receber nessa era, ou nesse tempo, ou nessa terra. Veja ainda o capítulo 2, verso 3. Ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? As pessoas ainda estavam fazendo a comparação, até mesmo no próprio trabalho da igreja. Olhando para a igreja e falando, algum tempo atrás parece que o trabalho era mais animado. Nossa, algum tempo atrás as coisas pareciam que aconteciam com mais facilidade. Agora parece que nada acontece. Mesmo que nós venhamos a passar por uma situação de dificuldade na igreja, no sentido que você prega o evangelho e poucas pessoas dão ouvidos, a palavra do Senhor para você não desanime quanto à obra que Ele mesmo já nos chamou para construir templos vivos. E sabe por que você não pode se desanimar? Ele vai nos chamar a atenção aí. Primeiro, verso 4, a parte... vamos ver o verso 4. Ele diz, ora, pois... Observe aqui a ênfase nesse ânimo de Deus. Ele diz, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê mais quem? E sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê o quê? Sê forte, diz o Senhor, e trabalhar. Então por que você tem que ser forte, ou seja, não desanimar? Por que você tem que trabalhar para o Senhor, independente se tem recursos, independente se as coisas estão indo bem, independente se houve um período melhor ou não? Por que você tem que se animar, ser forte e trabalhar? Ele diz, no final, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso nos remete diretamente às palavras de Jesus em Mateus 28. Por que eu tenho que me empenhar na tarefa de fazer discípulos, de construir, ser instrumentos para construir templos vivos, vamos assim dizer? Ou seja, proclamar as virtudes de Deus, falar do amor de Deus, conduzir as pessoas a conhecerem, a aprenderem a respeito de Cristo. Porque está tudo bem comigo? Porque eu tenho recursos sobrando? Porque o trabalho da igreja está sendo fácil? Não. É porque Deus está comigo. O contexto da palavra de Jesus, lá em Mateus 28, é no contexto da tarefa da evangelização, da proclamação.
Se você quer ter certeza que Jesus está contigo, então esteja envolvido com a obra da pregação do Evangelho. Esteja envolvido com a obra da igreja, esteja ativo, seja forte e trabalhai para a honra e glória do Senhor, sabendo que Ele está contigo. Esse é o primeiro motivo para você não desanimar. A presença de Deus garantia o ânimo, o encorajamento e a motivação. Eles não estavam sozinhos e nós também não estamos. A certeza da presença de Deus se manifesta na aliança que Deus fez no passado, no pacto firmado anteriormente. Verso 5, ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Você não pode se desanimar. Você não pode deixar de atuar no trabalho. Mas você precisa ser forte e trabalhar para a honra e glória do Senhor, porque Ele está contigo. Está contigo firmado na aliança que Ele fez aos nossos pais do passado. E por isso Ele diz: não temais. Mesmo que não haja recursos, mesmo que haja seca, mesmo que a glória do segundo templo não se compare à glória do primeiro, ou mesmo que a atividade, a igreja seja uma igreja menor, não olhe para isso, mas se anime no fato da promessa de Deus estar contigo. Esse é o primeiro motivo para você não desanimar e deixar de servir ao Senhor. O segundo, nós vemos a partir do verso 6, ele vai dizer: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A promessa aqui é que Deus agirá por nós. Deus trará o recurso necessário para que a obra dele continue. Deus trará as pessoas que Ele mesmo separou para si, para você simplesmente colher. Para você simplesmente proclamar as virtudes e ver Deus alcançando cada uma delas. Afinal de contas, você e eu não convertemos ninguém. Quem converte é o próprio Deus. É o próprio Espírito que convence as pessoas do juízo, da justiça, do pecado, de que carecem de Deus. O nosso trabalho é só compartilhar desse Evangelho, é só anunciar as verdades de Deus. O segundo motivo para você não desanimar da obra do Senhor, nessa tarefa de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, de construir templos vivos, é porque Deus promete estar conosco e porque Deus promete que vai agir por nós. É Ele que fará abalar aquilo que precisar ser abalado. É Ele que fará as coisas, as provisões vir até nós. É Ele que executará toda a obra, porque é o seu nome que está em jogo. O reino, em primeiro lugar, é dele. A obra, em primeiro lugar, é dele. Por isso você não deve desanimar, ser forte e trabalhar. Pastor, mas nós vamos falar, as pessoas não estão ouvindo. Ser forte, trabalhar. Deus vai agir por nós. Essa é a promessa. A nós só nos cabe ser forte e trabalhar. Farei abalar, ele repete isso, farei abalar e todas as nações, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. E lá no final do verso 7 ele diz: e eu encherei de glória essa casa. É Ele quem faz, é Ele que opera tanto querer como efetuar. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Tantos textos na palavra de Deus que diz que a nós só nos cabe ser forte e trabalhar. E todas as demais coisas é o Senhor quem agirá por nós. Deus não apenas nos motiva com a sua presença, mas também age por nós, dando-nos o necessário e muito além para realizar a tarefa que Ele nos confiou. Não há por que temer, e é por isso que o verso 5 final enfatiza: não temais, Deus fará por nós. E o terceiro e último motivo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos não desanimem da obra, está no verso 9.
onde nós temos a promessa: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você não deve, não pode desanimar da obra do Senhor, porque além dele prometer que está conosco, além dele prometer que agirá por nós, é ele quem garante o sucesso. É ele que diz: eu encherei. É ele que diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Nesse sentido, irmãos, hoje aplicando para a nossa realidade, quando nós evangelizamos, falamos do amor de Deus, nós fazemos algo a mais do que o próprio Senhor Jesus e os discípulos disseram. É nesse sentido que talvez esteja aquela frase de Jesus que se nós crescêssemos faríamos coisas maiores. Porque nesse trabalho de evangelização nós podemos alcançar muito mais pessoas, mas pela nossa própria estratégia, pela nossa própria graça ou pelo nosso próprio argumento? Não, mas pelo fato de que Deus garante o nosso sucesso. E é tão somente por isso que Atos dos Apóstolos diz que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para testemunhar a respeito de Cristo em todos os lugares. E Ele mesmo acrescentaria aqueles que iam sendo salvos. Foi assim que aconteceu em Atos, é assim que acontece ainda hoje. A nossa tarefa é tão somente ser forte e trabalhar, porque Deus promete estar conosco, Deus promete que agirá por nós, e Deus garante o sucesso. Ele diz: será maior. Essa é a garantia de Deus. Por Ele estar conosco, por agir por nós, e por se glorificar em nós, e na obra que nós realizamos, o sucesso está garantido. Seja uma ação de graça, de poder, que o próprio Deus age através de nós. Diante da dificuldade, não desanime. Diante da falta de recursos, não desanime. Diante da seca, não desanime. Ser forte, ser forte, ser forte. 3 vezes Deus fala isso. E trabalhar. Porque eu estou com você. Porque eu vou agir por você. E porque eu garantirei o sucesso da obra que você fará. Por maiores que sejam as nossas lutas, por maiores que sejam as dificuldades, por maior que seja a grandiosidade da tarefa, somos desafiados a tão somente sermos fortes e trabalharmos, cientes de que o Senhor que fará todas as coisas. A motivação de Deus é que nos conduz a um encorajamento, uma segurança e um ânimo para trabalhar, e tudo isso baseado no fato da presença de Deus conosco, na atuação de Deus através de nós e na garantia do sucesso que o próprio Deus nos dá. Lembre-se, como Paulo diz em 1 Coríntios, no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Se cremos em quem servimos, se cremos que a obra é dele, que o principal nome a ser glorificado é o dele, façamos tudo para a sua honra e glória, e ele mesmo dará cabo de todas as coisas. Não desanime, ser forte e trabalhai, diz o Senhor, prometendo estar contigo, agir através de você e garantir o sucesso da obra que ele mesmo confiou nas tuas mãos. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Que a gente possa não temer, mas firmados na promessa do Senhor, ser forte e trabalhar para a honra e glória do nosso Deus.